Olá, seja bem-vindo à Diversidade, o espaço da psicologia na TV brasileira. Hoje nosso programa vai entrar na rede. Nesse período de passagem da vida analógica para a digital, talvez a mais poderosa e popular das ferramentas de transformação seja a informática. Não só pelos avanços científicos e organizacionais, como pela proliferação dos computadores pessoais e, por consequência, da internet. É costume dizer por aí que a internet deixou o planeta pequeno, mas pelo que vamos ver no programa de hoje, ela tornou isso sim um mundo muito mais complexo, alterando comportamentos e valores. E o que a psicologia tem a ver com isso? Diversidade está no ar. No programa de hoje você vai ver: Encontro discute as novas possibilidades que a informática abre para a psicologia. A pesquisa da psicóloga Ivelise Fortin com uma comunidade de jogadores de videogame. No Almanac, a história do surgimento da internet. A psicóloga Ana Maria Nicolassi da Costa fala sobre o dia em que foi apresentada a internet. E na entrevista, o procurador Sérgio Suyama fala da internet como espaço de violação dos direitos humanos. Diversidade foi às ruas para saber da população. Sexo pela internet é traição? Sexo pela internet é traição? É complicado responder essa pergunta sua, né? Acho que não. Claro que é. Sexo pela internet, não. Isso, agora me pegou, não vou responder não. Não. É legalizado pela internet, é normal. Nenhuma, é muito bom. Só acessar as raparigas e... Acho que sim, Por quê? porque é traição. O sexo não se resume só ao ato em si. É traição. Com certeza não. Eu não gostaria, mas que eu acho que é traição, não. No, it's no good, it's no good. Não é tão a sério como uma coisa mais... uma coisa presencial. Depende de se rola sentimento. Sexo pela internet é traição? A gente se conhece por internet. Não. É só divertimento. Depende do ponto de vista, porque é um contato virtual, você não tem um contato físico. Virtualmente falando, nem existe, né? Vai muito da integridade de cada pessoa. Com certeza. Eu acho que sim. Por quê? Pela intenção. Basta ter a intenção, já é traição. Tá fazendo uma fantasia sua, ninguém precisa ficar sabendo. Mesma coisa que masturbação. Distração. Se você chegar a concluir, tudo bem, mas se você ficar só com a pessoa ali teclando, não caracteriza a traição. Pra aquele moleque lá que ele sabe mais que eu. Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que o relacionamento você tem que ter um vínculo com a pessoa, não com outras pessoas. A partir do momento que a pessoa tem intenção, que ela procura esse meio, ela já está mal intencionada. Então eu, na minha colocação, trataria como uma traição. Às vezes tá tirando um barato, zoando. É só por internet mesmo, não vão se encontrar. É traição mesmo. Até em pensamento, quando se pensa assim, a gente trai, né? Você que acha? Sexo pela internet eu acho que é uma estupidez, acho que é uma burrice. Acho que é falta de imaginação. É falta de moral também, né? Não considero traição, mas tá faltando alguma coisa no relacionamento pra acontecer. Se fosse sua namorada teclando? Com minha namorada, normal, os caras podem comer também. A pessoa que tá comigo fazendo sexo pela internet? Agora você me pegou. É ruim, né? Péssimo. Mas não é traição. Eu ia gostar. Ela ia ter que parar. É traição, na minha opinião. Da minha também. De uma certa forma, sim. Cara, mudou. Não, é praticar junto, é brincar, se divertir. É pegadinha, né? Eu pensei que era outra coisa. Vai embora, meu filho, pelo amor de Deus. Diversidade convidou o psicólogo Eduardo Honorato para comentar essas respostas. Eduardo é pesquisador do Centro Universitário Luterano de Manaus e tem como um dos objetos de estudo o comportamento dos usuários do Orkut. É interessante você perceber, o senso comum acredita que sexo é o ato sexual, é o físico, né? Então tem até uma resposta que diz, não é sexo porque não tem um ato físico em si. Já uma outra parte dos entrevistados colocam que, não, se há sentimento, é sexo virtual. Isso é uma coisa muito típica, muito comum. Se tem envolvimento, não pode. Tem envolvimento, se não tiver envolvimento, pode. Tem uma palavra que a gente usa em psicologia que muita gente não gosta, mas que é algo que está bem presente na questão do sexo virtual, que é a palavra relativo, né? Traição é sempre relativo. Se a gente pensar mais concretamente, né, o relacionamento ele é um contrato. Então a traição é uma quebra de contrato, é uma quebra de confiança. Então cada casal vai ter um contrato de fidelidade diferente. Então o que é traição para mim não é traição para você e não vai ser traição para quem estiver assistindo. Então se o sexo virtual é ou não é traição, vai depender do tipo de relacionamento que essa pessoa tem. Alguns dizem, ele é traição porque tem o pensamento, como uma pessoa colocou. Só que então, quando uma pessoa fantasia com outra é traição, então uma revista masculina passa a ser traição também.
Ah, não, é traição porque você tem uma outra pessoa do outro lado interagindo. Mas numa fantasia, num sonho erótico, você também tem uma interação com outro personagem. Então, tudo que você coloca em relação ao sexo virtual vai ser sempre ser rebatido por uma outra situação, porque ele vai ser sempre relativo. Se o meu contrato, claro, não é um contrato expresso, escrito, é um contrato subjetivo, no relacionamento prevê que a traição para nós dois é você se envolver fisicamente, afetivamente, o sexo virtual vai ser uma traição. Tá? Você tem casais hoje em dia que você tem o marido e a esposa e eles têm liberdade de ter relações sexuais com outras pessoas. Então, para eles, o sexo virtual não vai ser uma traição. Para aqueles casais que têm uma monogamia, exclusividade sexual e afetiva, vai ser. Então, é isso que mostra muito o senso comum, a questão do contrato que se tem de fidelidade, contrato que se tem de relacionamento. O que cada casal entende como relacionamento. Tudo bem, a psicologia ainda não sabe precisamente o que fazer com a informática e vice-versa. Por isso mesmo é preciso debater, trocar experiências, pesquisar. Profissionais e estudantes de todo o Brasil se encontraram na PUC de São Paulo com essa motivação. Foi o 3º Psicoinfo, Seminário Brasileiro de Psicologia e Informática, realizado simultaneamente à 2ª jornada do NPPI, o Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática da PUC. Uma oportunidade presencial para debater sobre o virtual. O Psicoinfo é uma parceria entre o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais e o Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática, o NPPI, da PUC de São Paulo. A palestra de abertura do evento foi da psicóloga inglesa Kate Anthony, da Sociedade Internacional pela Saúde Mental Online. Kate falou sobre um dos temas mais importantes discutidos no seminário, a psicoterapia feita através da internet. Essa prática, segundo Kate, surgiu a partir muito mais da vontade dos clientes do que dos psicólogos. No Brasil, a psicoterapia online não é permitida pelo Conselho Federal. A prática só pode acontecer em caráter de pesquisa e o psicólogo não pode ser remunerado por isso. Segundo a presidente do Conselho, Ana Bock, são justamente as pesquisas que vão ajudar com que a regulamentação da prática não prejudique os profissionais e seus clientes. Acho que existem pesquisas hoje no Brasil, acho que até mais avançadas aparentemente do que as que são feitas na Inglaterra, pesquisas sobre a possibilidade do atendimento psicoterápico via internet. Né? E tudo que tem que estar em torno disso, a linguagem, a técnica, o contrato, tudo que está em torno desse atendimento tem que ser pensado para poder ser regulamentado, para poder oferecer a categoria como referência para a garantia de um serviço de qualidade à sociedade brasileira. Mas a importância da informática para a psicologia não para por aí. Outra questão importante dentro do seminário, presente nas conferências, pôsteres e comunicações orais, são as relações entre a subjetividade do indivíduo e as novas tecnologias. O que é possível ou não de se realizar como serviços psicológicos ou atendimentos mediados por computador. Esse, vamos dizer, essa é a fatia mais visível, mais fácil de ser reconhecida. Mas existem vários outros, tão ou mais importantes quanto esse. Por exemplo, todas as mudanças que vêm ocorrendo no cotidiano de todas as pessoas, quer a gente se dê conta ou não, trazidas pelas novas tecnologias. Os trabalhos apresentados no seminário também buscavam conhecer melhor esta relação. As alunas Daniela e Vanessa, do interior de São Paulo, investigaram os vínculos criados através da internet. As pessoas não deixam de se relacionar fora da internet porque elas passaram a se relacionar virtualmente agora. Então eles utilizam mais como um prolongamento. A internet gera possibilidades novas, que é tanto conversar com o maior número de pessoas ao mesmo tempo, conhecer pessoas novas com uma facilidade maior, que isso é sempre ressaltado pelos nossos entrevistados. E ela gera novas possibilidades, mas ela não substitui as formas de interação reais, concretas. O 3º Psicoinfo mostrou que as questões que envolvem a informática estão cada vez mais fortes para a psicologia. Então, mesmo o profissional, pensando em termos de psicologia, mesmo um profissional que não tem a menor intenção de trabalhar com isso, quer dizer, de oferecer serviços mediados por computador, ele vai ser solicitado a atender alguém com esses problemas, ou seja no consultório, seja na empresa, seja na área da educação. Essas questões estão aí, né?
Então não se trata simplesmente de eu vou ou não ser um profissional de psicologia que atende via internet, mas eu vou ser um profissional de psicologia que vai atender essa população, né, que está envolvida com essas questões. O que leva um psicólogo a se interessar pela pesquisa sobre o fenômeno da internet? É isso que Diversidade foi saber da pesquisadora Ana Maria Nicolassi da Costa. Psicóloga formada pela PUC-Rio, Ana Maria fez seu mestrado na New School for Social Research em Nova York e seu doutorado na Universidade de Londres. É professora associada da PUC-Rio e pesquisa sobre a influência das novas mídias digitais na sociedade e no indivíduo. Em 1995, eu sou professora da PUC do Rio, e uma aluna minha de graduação me chamou para ver uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu fui até o prédio do Rio Data Centro, que é da PUC, e lá havia várias salas com vários computadores e jovens à frente dos computadores. Naquela época, os computadores já estavam conectados à internet, aqueles computadores, porque eram só as universidades que estavam conectadas, e os computadores eram telas pretas, porque se usava ainda o sistema Unix de comandos digitados. E eu vi jovens absolutamente frenéticos, conversando com pessoas de todas as partes do mundo, e a excitação daqueles jovens me mostrou que alguma coisa de muito grande ia acontecer. Eu sou psicóloga, pesquisadora em psicologia, mas eu não faço psicologia na internet. Eu estudo o que a internet está gerando na gente. Homens, mulheres, crianças, velhos, tá? Profissionais, leigos. Em suma, o que a internet está, ou como a internet está transformando o nosso mundo e, consequentemente, nós mesmos. São duas posturas diferentes. Você pode estudar o papel que a internet pode desempenhar dentro da psicologia, tá? Com questão assim, testes informatizados, terapia online e outros tipos de... como uma plataforma da qual a psicologia pode se apropriar, e você pode fazer o que eu faço, que é estudar como o uso da internet está gerando mudanças internas. Isso é da alçada da psicologia. Etnografia cibernética. Quem acha que o usuário da internet tem um perfil comum que os identifica a todos, não sabe a quantidade de grupos, ou como se costuma dizer, de tribos que habitam o cyberespaço. São indivíduos com alguma motivação comum que se juntam através da rede. A psicóloga Ivelise Fortin pesquisou um desses grupos, mais especificamente os jogadores de um game chamado Mood. Vale a pena conhecer os métodos usados e os resultados da pesquisa de Ivelise. A psicóloga Ivelise Fortin realizou há 2 anos sua pesquisa de mestrado sobre o jogo de realidade virtual chamado Mood. No Brasil, são 2.000 jogadores que assumem personagens típicos dos jogos de RPG, como magos, fadas, cavaleiros, e constroem um mundo cheio de aventuras. Mas onde a psicologia entra nessa história? Eu jogava há algum tempo e eu comecei a perceber que a grande maioria dos jogadores ficava muitas horas, né? Então a grande maioria são adolescentes, e esses adolescentes chegavam a ficar cerca de 8 horas por dia, né? Então chegava da escola meio-dia, desligava o computador às 9 da noite, ou varava a noite, perdia a hora da escola, né? Isso foi uma coisa. E a segunda coisa é que o jogo é de texto, né? E eu acho muito interessante um jogo de texto sobreviver até os dias de hoje, pensando que a gente tem jogos com gráficos muito mais modernos, como o Ragnarok, por exemplo, o World of Warcraft, que são gráficos 3D maravilhosos. Ivelise entrevistou através de questionários 150 jogadores. Mas para conhecer a fundo o Mood, também foi preciso penetrar nessa comunidade virtual como jogadora e como pesquisadora. E a outra parte foi uma descrição de como eles eram enquanto comunidade, né, que aí é a parte do relato etnográfico. De como eles funcionavam, assim como antigamente o antropólogo ia para as comunidades indígenas e participar dos ritos e participar de tudo para poder interagir, para poder descrever,
né? A etnografia virtual a gente também faz isso, a gente participa da comunidade e a gente faz essa observação participante, essa descrição da comunidade para depois poder se distanciar e fazer uma análise, né, desse relato e do que eles vivem e de como eles vivem. A maioria dos jogadores tem entre 12 e 25 anos de idade e muitos passam em média 8 horas por dia na frente do computador. Mesmo com esse grande tempo de uso, a pesquisa revelou que existem aspectos positivos no Moodle. Eu acho que os pontos construtivos que tem, se eles conseguem usar o jogo de uma maneira construtiva, eles conseguem fazer disso um espaço de experimentação e depois trazer esse comportamento para a vida real, né? Então eu sou tímido na escola, mas aqui eu posso experimentar ser extrovertido. Eu experimentei e deu certo, eu vou tentar fazer isso na escola, eu vou tentar fazer isso na minha vida, né? E eu acho que a parte negativa é quando eles fazem uma cisão entre as duas vidas, né? Aqui eu sou o todo-poderoso Deus e lá eu sou o adolescente mais discriminado da escola toda. Para a psicologia, eu acho a importância grande para a gente não ter um olhar preconceituoso sobre os outros, né? Sobre as novas tecnologias, que eu acho que os psicólogos ainda têm duas vertentes fortes, né? Tem os românticos, não a tecnologia é o vilão da humanidade, nós estamos perdendo os relacionamentos reais, o que não é verdade, né? Você vê, eles têm uma comunidade virtual grande, eles se encontram todos os anos, eles têm 2 encontros por ano, as pessoas viajam. E, por outro lado, tem uma outra linha dos psicólogos, que são os grandes entusiastas da computação. Então, a gente não precisa mais se encontrar, não precisa mais de consultório, tudo vai fazer online, vamos fazer terapia virtual, que eu também acho que não é por aí, né? Eu acho que é ter um olhar mais caminho do meio, né? Ver que, por exemplo, o Moodle pode ser um espaço para transformações psicológicas muito importantes. Se perguntarmos para um adolescente de 16 anos se um dia já existiu um mundo sem internet, ele provavelmente vai hesitar em responder. Isso é o mais estranho, porque essa rede, que parece que sempre envolveu o mundo, foi tecida há muito pouco tempo. No Brasil, ela tem pouco mais de 10 anos. O conceito de internet foi desenvolvido nos tempos remotos da Guerra Fria. Os Estados Unidos temiam perder as informações hospedadas em servidores localizados dentro de quartéis generais estratégicos. Se um deles sofresse um ataque, informações essenciais seriam perdidas. Assim, o Departamento de Defesa pensou em um sistema como uma rede onde não há um computador central. Caso a Casa Branca fosse atingida, as informações iriam para o Pentágono. E se o mesmo acontecesse no Pentágono, as informações já estariam a salvo em outro lugar qualquer. Essa rede era considerada a prova de bombardeio, pois o sistema não caía caso um dos tais quartéis desaparecesse. Era 1969 e surgia a ARPANET. Com a queda do Muro de Berlim, a rede tornou-se inútil para os militares. A tecnologia acabou sendo liberada para uso científico e mais tarde acabou sendo cedida para as universidades americanas, que a passaram para universidades de outros países. Era o início de uma revolução nada silenciosa. A história da internet no Brasil começa bem mais tarde, só em 1991, em uma operação acadêmica subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 1994, no dia 20 de dezembro, a Embratel lança um serviço experimental, mas somente em 1995 é permitido ao setor privado explorar comercialmente a rede, abrindo o serviço a toda a população. Tão nova e já com tantos problemas. Se as informações ficaram disponíveis para uma camada muito maior da população e se a manifestação de opiniões ficou muito mais democrática, por outro lado, a internet se mostrou um espaço de violação dos direitos humanos tão sofisticado que se tornou difícil uma intervenção legal. Difícil, mas necessária. Em 2003, o Ministério Público Federal em São Paulo tomou a frente no combate aos crimes contra os direitos humanos na rede, criando o Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos, coordenado por Sérgio Suyama, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. E é com ele a entrevista de hoje da psicóloga Graça Marquina Gonçalves. Sérgio, nós vamos falar hoje sobre um tema que bem interessante, que é o mundo virtual, a tecnologia, que tem aí tantas possibilidades, mas acho que você vai falar, para além das possibilidades, de uma certa realidade que acontece nesse mundo virtual, que são alguns problemas que a gente começa a ter, né? Às vezes bastante sérios, que afetam aí as pessoas que acessam
a internet e todos os seus instrumentos, né? Fala um pouquinho da sua experiência em acompanhar esse momento que a gente está vivendo. Bom, eu sou procurador da República, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal e em 2003 nós fomos a primeira procuradoria, o primeiro órgão do Ministério Público a criar um grupo de combate a crimes cibernéticos. E o foco desse nosso grupo são justamente os crimes contra os direitos humanos, principalmente pornografia infantil na internet e os crimes de ódio, racismo, xenofobia, homofobia, etc. Quando nós criamos o grupo, nós tínhamos um convênio com a Abrapia, né, aquela ONG do Rio de Janeiro que trabalha com infância, né, com criança e adolescente. E eles estavam recebendo muitas denúncias de sites com material com pornografia infantil e tudo. E aí nós percebemos então que a gente não tinha conhecimento suficiente para poder enfrentar aquela nova realidade. E isso é uma coisa que você falou, né, do mundo virtual, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente poder discutir, né, que o mundo virtual, na verdade, ele não é virtual. Né, os crimes que são praticados na internet são, de fato, crimes reais, né, tem vítimas concretas, as pessoas sofrem golpes, né, de fraudes eletrônicas, há vítimas de crimes de ódio, as crianças e adolescentes são ali também vítimas, né, na medida em que elas são exploradas sexualmente, e aí há uma vertente disso, né, inclusive comercial na internet. E os caminhos para a gente enfrentar essa questão? Quer dizer, a questão da legislação é um caminho? Qual seria ele? Eu acho que a internet ela causa mais desafios, ela provoca mais desafios do que, na verdade, aponta muitos caminhos. Ela provoca desafios principalmente porque ela é um mecanismo transnacional de comunicação, né? A internet ela foi criada e foi concebida para transcender fronteiras, para superar fronteiras, inclusive, né, até foi concebido numa época da Guerra Fria ainda, né? Então, quando havia aquela preocupação de você garantir a comunicação entre os computadores, mesmo no caso de bombas e tudo mais. Então, essa característica da internet, ela provoca um desafio para o direito, na medida em que o direito todo é concebido, né, classicamente, como uma forma de organização de estados nacionais. Então, você tem esse descompasso, você tem organizações, né, e legislações nacionais para enfrentar um problema que é transnacional. Como é que faz para enfrentar isso? Eu acho que cada vez mais deve haver formas de legislação transnacional desse problema. Então, você já tem alguns tratados, né, de cibercriminalidade, né, que buscam de alguma forma combater isso, mas ainda é muito incipiente, né, porque justamente todo o nosso modelo de direito é um modelo nacional. Por outro lado, imagino que a proliferação de situações que trazem algum tipo de prejuízo para as pessoas não está tão incipiente, ou está? Não, de forma alguma, de forma alguma. E, por exemplo, você, dando exemplos concretos disso que eu falei agora, você tem, por exemplo, sites neonazistas, hoje, feitos por brasileiros, que estão hospedados nos Estados Unidos. E essas pessoas que fizeram esses sites, ainda eles falam lá nos sites deles, assim, olha, a gente aqui está hospedado nos Estados Unidos, ninguém vai pegar a gente, porque aqui é a liberdade de expressão, primeira emenda, e aí você tem a dificuldade, porque num caso específico a gente está mais de um ano esperando via resposta, né, os tribunais americanos estão discutindo se vão ou não prestar as informações à justiça brasileira sobre esses grupos, que são brasileiros, né, e aí como é que você faz? Aquilo lá está no ar, né, e aquilo lá pode ser acessado por qualquer pessoa. Isso também é uma característica da internet, que a comunicação é tão rápida e as pessoas conseguem achar rapidamente aquilo que elas querem de acordo com os seus próprios interesses. Eu até costumo brincar, né? Quando é que você vai encontrar um pedófilo, né? Um pedófilo vai encontrar outro pedófilo, se não na internet, né? As pessoas não vão sair por aí na rua perguntando, oi, você é pedófilo? Né? Você quer, enfim, quer trocar uma fotografia de criança comigo? Agora, na internet, em poucos segundos, você encontra isso. Então, a mesma coisa acontece com grupos neonazistas, a mesma coisa acontece, enfim, com criminosos de todo tipo aí, né? Agora, para além da legislação, eu acho que a gente tem que pensar também na própria discussão da sociedade sobre esses pontos, né? Quer dizer, tem que envolver os educadores, as famílias, enfim, a responsabilização, os próprios responsáveis pelos provedores, quer dizer, tem que ter uma responsabilização geral, né? Porque imagino que uma legislação nunca vai dar conta de todas as questões que estão envolvidas. E no Brasil, como é que você acha, como é que você avalia que estamos em relação a isso? Quer dizer, quais são as iniciativas que a gente tem?
Tem grupos mobilizados, preocupados com essa questão? Ainda são muito pequenas as iniciativas, mas eu acho que, principalmente nos últimos 1 ano, 2 anos, essa questão tem tido uma maior visibilidade, principalmente por conta da pornografia infantil. E aqui, se me permite um parênteses, quando a gente fala em pornografia infantil, muita gente acha que são adolescentes, 16, 17 anos ali. Não, quando a gente está falando em pornografia infantil, a gente fala de crianças mesmo. Assim. Então, são crianças de 4, 5, 6 anos sendo vítimas de estupro. São cenas horríveis de realmente que não, enfim, que são repulsivas. Então, há algumas iniciativas. Agora, recentemente, uma ONG SaferNet, ela produziu um material para crianças e um material para os pais, assim, sabe? Explicando, assim, uma cartilha, explicando uma linguagem simples, assim, os riscos, os problemas. Essa cartilha ela pode ser baixada na internet. Tem o site da SaferNet, que é safernet.org.br. SaferNet, né? Então, os pais que tiverem interesse podem acessar essa cartilha, baixar gratuitamente, aí tem algumas informações, algumas dicas e tudo mais. Uhum. E as pessoas que se sentem assim lesadas ou que tomam conhecimento de alguma violação, elas têm como se manifestar? O que elas podem fazer? Isso também é um problema que a gente tem buscado sanar, né? Muitas vezes a pessoa ela presencia algum crime na internet, né? Alguma página com pornografia infantil, alguma página de ódio, de racismo, de homofobia, e ela não sabe para onde denunciar. E aí isso causa um problema, porque ou ela não denuncia, ou então ela denuncia para todo mundo. E aí você tem várias investigações sobre o mesmo fato, que prejudica a investigação. Então, para isso, a gente tentou a gente fez um convênio com a SaferNet, com essa mesma ONG que eu falei para você, e essa ONG, ela recebe, é um canal de denúncias, então ela recebe denúncias de internautas e transmite essas denúncias ao Ministério Público. Então aí o internauta que quiser denunciar, ele pode entrar nesse canal que eu falei, safernet.org.br, ou então o endereço mais fácil, que é denunciar.org.br, denunciar, o verbo denunciar, né, .org.br. Então lá ele pode informar o link, informar o endereço que ele presenciou o crime, e essa informação vai ser tratada e depois passada ao Ministério Público para que a gente possa investigar. É isso, Diversidade de hoje fica por aqui. Nos vemos em 2007 com uma nova série de programas. Felicidades e até lá!